Pois a reforma tributária de Lira foi aprovada. Pois, meus caros, tem muita coisa a ser dita sobre esta aprovação, sobre o que significa essa reforma, e até mesmo já Ciro Gomes já se pronunciou a respeito, e é sobre a fala de Ciro Gomes e o que nós temos que considerar sobre essa nova reforma tributária que nós vamos falar agora aqui no canal Falando de História, porque aqui nós queremos entender o X de toda essa questão. Antes de mais nada, aquele pedido de sempre, né? Se você chegou pela primeira vez no nosso canal, né? Você gosta de um canal que traga reflexão analítica, que busque a compreensão em tempos de incompreensão, enfim, dessa coisa toda que nós estamos vivendo, aqui é o seu lugar. Bem-vinda ou bem-vindo ao Falando de História. Eu sou Noé Gomes e eu sou historiador e professor e peço humildemente o seu like, a sua inscrição no canal e tudo mais, porque assim a gente fortalece o nosso trabalho. O seu like, a sua inscrição e seu sininho. Não esqueça de deixar o sininho acionado, porque nós sempre temos vídeos diariamente, todos os dias da semana, de segunda a sábado às 18 horas e aos domingos às 9 da manhã e eventualmente em alguns outros horários, né, como este vídeo aqui, por exemplo. Nós também temos vídeos extras ao longo do dia, porque é importante a gente falar das coisas, e este vídeo aqui não tinha como não sair no horário diferenciado, porque o assunto é diferenciado, é urgente e é necessário. Gente, eu sou um reformista por natureza, eu acho que toda reforma é importante. O Estado brasileiro precisa de reforma. Aliás, desde do Jango já se falava nas chamadas reformas de base. E a gente precisa fazer as reformas de base no nosso país. Ainda elas não foram feitas. Portanto, uma reforma tributária é importante que se faça. Essa reforma tributária aprovada no Congresso, na Câmara, ela tem um elemento importante. Ela tem uma disputa política, uma disputa entre o bolsonarismo e o lulismo. E estava vendo algumas análises, né, da grande imprensa, e eu concordo com essa análise. Foi uma queda de braço em que o bolsonarismo perdeu. E isso é bom também para a democracia, porque significa que não adianta só ter a maioria, tem que também ter, né, a questão de entender que a questão da reforma tributária não era somente aprovar uma reforma porque era favorecer o governo Lula, é algo que favorece o povo brasileiro. A princípio, uma reforma tributária é para favorecer o povo brasileiro. Só que, como eu disse no vídeo anterior, nós temos uma situação em que os bolsonaristas estavam contra essa reforma, não porque a reforma tributária era boa ou ruim, é porque era algo que vinha, né, de apoio ao Lula. É por isso. Então aquele papinho que você vê, né, desses que dizem que nós nós somos patriotas, que Brasil acima de tudo, né, não sei o quê. O Brasil acima de tudo não é Bolsonaro acima de tudo. Né? Então eles confundem o Brasil com o Bolsonaro. Eles têm uma paixão tão grande pelo Bolsonaro que eles colocam o Bolsonaro na prioridade de tudo, tanto na vida deles como nas coisas do Brasil, nas coisas da nação. E aí efetivamente a gente tem aí uma queda de braço. Mas o Ciro Gomes, ele se pronuncia. E eu achei muito interessante o pronunciamento do Ciro. É um pronunciamento curto, mas é interessante. Ele colocou lá na comunidade do seu canal o seguinte: tecnicamente, a reforma tributária aprovada ontem representa um avanço. Restam muitas questões, entretanto, para que o sistema tributário brasileiro seja minimamente justo e eficiente. E aí eu acho que tem dois conceitos aí que é importante. Um sistema tributário que seja justo, ou seja, um sistema tributário que cobre de quem tem e não cobre a mais de quem não tem, e que ele seja eficiente. Eficiente no sentido de evitar, por exemplo, né, a prática da sonegação fiscal. Que, aliás, né,
o Bolsonaro já disse que é favorável à sonegação fiscal em tempos ou pretéritos, né? A gente sabe, lembra muito bem disso. Então, essa turminha aí do Bolsonaro, que adora, né, que acha bonito a sonegação fiscal, porque daí é para corroborar aquele discursinho deles barato de que o Estado mínimo, do mínimo do mínimo, é só para mascarar a desonestidade deles. Nós temos que ter um sistema, né, que seja, de fato, aquele que cobre, né, de quem tem e que não cobre de quem não tem. Por isso que, né, seria interessante uma reforma tributária, né, de fato, a inclusão do imposto de novas heranças, das riquezas e tudo mais, para que também aqueles que têm o iate possam cobrar impostos, possam pagar impostos, assim como aquele entregador, né, de iFood, né, com a sua motocicleta, que também possa pagar impostos, mas a partir da justiça da sua realidade, e não como é hoje. Né? Tem essas questões que a gente tem que discutir numa reforma tributária. Porém, acho que é um avanço, né? Mas não é um avanço que vai resolver todos os problemas. Com certeza, essa reforma também tem pontos a serem questionados, a serem analisados, que é o que o Ciro está colocando ali. E ele traz esses dois conceitos, que é muito importante para que a gente possa, de fato, fazer uma discussão técnica e também uma discussão de cunho político, sim, não no sentido de cunho eleitoreiro, mas no sentido da repercussão política de um de um processo de reforma, né? Então a gente precisa ter essa coerência, essa consciência de que uma reforma ela tem uma reflexão, um reflexo administrativo, mas também tem um reflexo político e também social. Então que a gente possa fazer essa discussão e não uma discussão rasa como é a discussão dos bolsonaristas e dos lulistas. É uma discussão profunda para que a gente possa de fato entender o X da questão, a raiz dos problemas, e não que fiquemos na periferia de assuntos que muitas vezes não são interessantes e que servem muito mais para nos distrair do que de fato entender o contexto, entender as coisas como elas estão funcionando. É isso, gente. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e também, é claro, eu quero saber a sua opinião aqui no campo dos comentários. Fique à vontade para falar o que você pensa, mas é sempre assim com respeito, com educação. Você pode discordar, que toda opinião aqui é lida, toda opinião é aceita, as contrárias e as que não são contrárias. Agora, a gente também não é obrigado a aceitar ofensas, como alguns aí adoram fazer, e depois pregarem que querem direito, né, de livre expressão. Livre expressão não é sinônimo de livre ação de ofensa para o outro sem punição para quem o faz. Fica a dica. É isso.